Olá, sejam muito bem-vindos. Preparados para a unidade 3 do curso básico de linguagem C? Então vamos lá. Bem, nessa unidade nós vamos fazer, na realidade, uma introdução às estruturas de controle. Vamos ver os operadores relacionais e lógicos, estrutura de controle condicional if-else, se bem que nós já fizemos uma abordagem bem sucinta na unidade 2, aqui nós vamos ver de uma forma um pouco mais aprofundada. E vamos fazer o nosso exercício assistido, para contextualizarmos aí todo o conceito desta unidade. Bom, mas antes, vamos corrigir aquela tarefa prolar que eu solicitei na unidade 2. Então, relembrando, incluir no programa Bhaskara as instruções necessárias para que o usuário tenha uma opção para finalizar o processo. Então, lembrando, nós fizemos lá o exercício assistido da última unidade, nós desenvolvemos na realidade o programa Bhaskara, ou seja, um programa para calcular as raízes de um polinômio de segundo grau. Só que o programa não dava nenhuma opção para o usuário terminar o programa, então ele ficava num loop sem fim, solicitando sempre os coeficientes, calculando e mostrando a raiz, ou as raízes. Então, a solicitação era incluir uma opção para que o usuário pudesse terminar, finalizar o programa. Existem várias formas de se fazer isso, tá? Mas para esse caso específico, eu sugiro que quando o usuário digitar 0 para o coeficiente A, o programa seja encerrado. A gente sabe que um polinômio de segundo grau não pode ter o coeficiente A zerado, senão ele não seria um polinômio de segundo grau, no máximo uma função linear. Então, olha, eu inseri aqui nessa linha que solicita o coeficiente A para o usuário, eu coloquei a mensagem 0 para sair. Então, o usuário vai saber, se digitar 0, o programa vai ser encerrado. E aqui embaixo eu fiz uma estrutura de decisão perguntando se o coeficiente A é diferente de 0. Tá? Lembrando que o diferente é a negação da igualdade, é a exclamação e o sinal de igual. E dentro da estrutura, caso essa condição for verdadeira, ou seja, se o A for diferente de 0, significa que ele vai solicitar os coeficientes B e C, calcular o delta, verificar se o delta é 0 para dar aquela mensagem não existe raiz real, e caso contrário ele calcula as raízes e mostra as raízes calculadas. Caso contrário, ou seja, se o A não for diferente de 0, significa que é 0. Então, eu tenho que abandonar o programa. Então, sendo falsa esta condição, ele vai sair aqui por essa chave e encerrar o programa. Tá? Então, uma solução bastante simples para esse caso. Como eu falei, poderíamos colocar uma mensagem lá no final, deseja continuar, sim ou não, e receber a resposta do usuário. Tá? Mas para esse caso aqui fica mais simples, mais tranquilo assim. Bom, vamos ver esse programa funcionando. Abrir aqui o nosso debc++, Ctrl N, Ctrl V. Está aí o programa. Então vamos ver como funcionaria, ou como funciona, essa alteração aqui. Então, Bhaskara e aqui Source Files. Salvar. Eu coloquei a cor, observem, deixa eu diminuir aqui, aliás, aumentar a letra, diminuir aqui só para mostrar. Ali eu coloquei aqui a cor, aqui em cima, 3F, lembrando, System, aquela função que permite eu extrair alguns recursos do sistema operacional, e Color, ele muda a cor, esse número 3 aqui, olha, cadê o que foi parar aqui? Esse número 3 define a cor do fundo da janela. O 3 é esse azul claro. E o F corresponde ao 15, a cor número 15, voltando, que determina que as letras serão brancas. Então ficou uma telinha aqui, com uma cor, com uma perfumaria um pouquinho melhor. Então lá, coeficiente A, vou digitar lá um polinômio que tenha raiz. Então ele mostrou as raízes, calculou e mostrou. Tecle algo para continuar.
E aqui eu vou digitar o 0. Vamos ver se ele sai. 0. Opa, saiu. Então, essa seria a solução para o nosso problema. Tá ok? Antes da gente prosseguir, deixa eu mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Vocês devem ter percebido, né, que quando a gente digita aqui um programa, um código, ele vai colocando cores em alguns elementos para dar destaque. Então aqui o comentário fica um azul claro, as diretivas de pré-processamento ele deixa... Opa, o que eu fiz aqui? Volta. Ele deixa em verde, as strings em azul escuro, os pontos, aliás, as vírgulas, os pontos e vírgulas, abertura de chaves, abertura e fechamento de parênteses em vermelho. Ou seja, ele dá um destaque para facilitar, né, a leitura, né, a legibilidade do código. Isso daqui pode ser alterado. Mas aqui, se nós viermos aqui para ferramentas, olha, opções do editor, e aqui nós temos, ó, cores. E a gente pode definir, eu não quero vermelho, eu quero laranja para esses elementos, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu trocar aqui, string. Então, as strings aqui são azuis, né? Eu não quero string azul, eu quero string verde, verde lima, né? Pronto. Então, se eu der um OK, todas as strings ficarão em verde. Tá? Então, essas cores são configuráveis por essa opção. Novamente, ó, ferramentas, opções do editor, cores. Deixa eu voltar para o meu azul, né? Para compatibilizar. E o blue. Pronto. Tá? Então, se vocês preferirem mudar a cor, fiquem à vontade, tá bom? Um outro detalhe aqui, às vezes, quando a gente instala, ele vem no padrão inglês, né? Aqui o menu todo em inglês, dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui. Então o menu aparece, então File, Edit, Search e assim por diante, né? Se eu quiser mudar para o padrão brasileiro, é só vir aqui em Tools, né? Ferramentas, aqui em Environment Options, que são as opções de ambiente, e aqui no Language eu escolho novamente aqui o português. E OK. Ele dá uma mensagenzinha aqui para associação de arquivos, é só dar um OK. Prontinho, voltou aqui o meu menu para português. Tá ok? São os detalhezinhos que eu queria passar. Bom, voltando lá para o nosso slide. Então, vamos para o primeiro tópico dessa unidade. Estruturas e controle da linguagem C. Bem, basicamente, nós temos dois tipos de estruturas e controle. As estruturas de decisão, também chamadas de estruturas condicionais, e as estruturas de repetição. Dentro da categoria de decisão, nós temos as funções if e switch. E dentro da categoria de repetição, a while, a do while e a for. Bom, a estrutura if, nós já vimos, fizemos uma pequena abordagem, né, na unidade 2. Hoje nós vamos ver com maior profundidade. Unidade, ou melhor, próxima unidade, nós veremos a estrutura switch e depois a while, do while e a for para finalizarmos, tá ok? Então vamos ver. Olha, para a gente estudar a estrutura de decisão if, eu fiz aqui um fluxograma, né, só para facilitar, que representa um algoritmo que vai solicitar duas notas, ó, N1 e N2, vai calcular a média dessas duas notas e em seguida vai perguntar se a média é menor que 7. Esse losango aqui no fluxograma representa o if, representa uma decisão. Se a condição aqui, m menor que 7, se a condição for verdadeira, ele vai escrever na tela aqui a expressão reprovado e vai terminar o programa. Caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, se a média não for menor que 7, ele passa direto aqui. Tá? E esse algoritmo, esse fluxograma, é representado aqui na linguagem C por este programa. Então aqui eu estou declarando as três variáveis necessárias, N1, N2 e M, como float. O M é a média. Tá? Aqui eu estou solicitando a nota 1, escrevendo na tela nota 1 e solicitando N1 pelo teclado. Mesma coisa para a nota 2, N2.
cálculo da média está aqui, e aqui o if, né? Que é justamente a representação desse trecho do fluxograma. Então, if m menor que 7, então se m for menor que 7, ele vai escrever na tela, olha, reprovado, tá? Nesse caso, ele só tem alternativa quando a expressão for verdadeira. Quando for falso ou não, ele não faz nada, ele pula direto aqui. Então, esse é um caso. Próximo caso é quando eu tenho também um bloco de instruções ou uma outra instrução no caso da expressão ser falsa. Então, observe o fluxograma aqui. Então, se a média não for menor que 7, significa que a média é igual ou maior que 7. Então, ele vai escrever aprovado. Caso contrário, né, se a média for menor que 7, continuou reprovado. Então, aqui eu tenho duas situações, o verdadeiro e falso. E a representação aqui no programa está aqui, ó. Se a média for menor que 7, então ele faz, né, o primeiro bloco, printf reprovado, e o else, a expressão else, né, caso contrário, ele executa o bloco que vem logo após o else. Então, printf aprovado. Então, essas são as duas formas, né, que eu posso empregar a estrutura if. Utilizando um bloco apenas, né, quando a condição for verdadeira, aí eu não preciso do else, ou quando eu tenho dois blocos, um para ser executado quando a condição for verdadeira e o outro quando a condição for falsa. Aí eu preciso usar o else, tá ok? E aqui nesse slide nós temos os operadores relacionais e lógicos que são usados para expressões condicionais. Operadores relacionais são aqueles que me permitem comparar dois dados, né? Uma variável com outra variável, uma variável com uma expressão literal, tá? São velhos conhecidos nossos já, né? Então, sinal de menor, sinal de maior, menor ou igual, tem que ser dessa forma, maior ou igual, igual, são dois sinais de igual, tá? Numa comparação eu sempre uso dois sinais de igual, e o diferente, que é a negação da igualdade, a exclamação e o sinal de igual, ok? E aqui nós temos os operadores lógicos, são basicamente as portas lógicas, né? Que me permitem fazer combinações, né? Dentro de uma expressão condicional, eu consigo fazer combinações. Nós vamos ver daqui a pouquinho. São eles aqui, olha. O dois ampersands, né? Dois e's comerciais, é a conjunção, é o operador e, ou and, né? Para quem está habituado aí com as portas lógicas. Aqui eu tenho a disjunção, que é o ou or. E aqui a negação. Negação é somente a exclamação, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação. Então aqui nesse primeiro exemplo, olha, eu estou colocando if a maior que 0 e d diferente de 0. A condição aqui para a expressão, né, ser verdadeira, então dando uma lida aqui, ó, a expressão só será verdadeira se o valor de a for maior que 0 e o valor de d for diferente de 0. Tá? Então, a expressão como um todo só será verdadeira se o a for maior que 0 e também o d for diferente de 0. Se um deles aqui for falso, a expressão como um todo será falsa, ok? Aqui eu tenho outra aplicação, olha. Aqui, ó, a expressão será verdadeira se o valor de x for igual a 0 ou se o valor de y for menor ou igual a 10. Então, aqui é uma situação OR, né? Uma porta lógica ou. Então, a expressão será verdadeira se apenas um deles aqui for verdadeiro, né? Se o x for igual a 0, é verdadeiro, independentemente do y ser ou não menor que 10. Ou se o y for menor que 10, é verdadeiro também, mesmo que o x não seja igual a 0, tá? Então, o operador ou. São duas barras verticais. E a última aqui eu faço uma combinação, olha. A expressão será verdadeira se w for igual a 0 e k for maior que 15. Ou se j for maior ou igual a 20. Então, observe que eu usei parênteses aqui para separar uma primeira expressão. Então, w igual a 0 e k maior que 15. Então, o que está dentro do parênteses aqui, né, toda essa expressão, só será verdadeira se
o W for igual a 0 e também o K for maior que 15. Caso contrário, será falso. E aqui eu coloquei um ou, né? Ou J maior ou igual a 20. Tá? Então, independente de qualquer resultado aqui dessa expressão, se o J for maior ou igual a 20, a expressão é verdadeira. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de uso dos operadores relacionais e dos operadores lógicos. Tá, ok? Agora, vamos ver aqui uma situação bastante utilizada, né, em programas. Então, dando uma lida aqui, olha, existem situações em que se deseja que o computador escolha um caminho entre várias alternativas possíveis. Nesses casos, podemos utilizar uma sequência encadeada de ifs. Aqui, olha, um exemplo, né? Primeiramente, deixa eu mostrar aqui o fluxograma para o entendimento. Aqui esse programa, esse algoritmo, vai solicitar um mês, o número de um mês, de 1 a 12. E conforme, né, de acordo com esse número, com o mês, o programa deve mostrar se esse mês está no primeiro trimestre, se é do segundo trimestre, se é do terceiro ou se é do quarto trimestre. Então, o que a gente faz? Uma sucessão de ifs, né, uma sucessão de condições. Então, olha, aqui em cima, primeiramente, olha, o programa vai solicitar o mês. Aí eu vou verificar, se o mês for maior que 0 e menor que 4, olha, uma pergunta, né? Eu estou combinando aí os operadores relacionais. Então, se o mês for maior que 0, então 1, e menor que 4, 3. Então, se ele tiver entre 1 e 3, ó, sim, ele vai escrever na tela primeiro trimestre. Caso contrário, eu pergunto aqui se o mês é maior que 3, ou seja, 4, e menor que 7, 6. Então, se tiver entre 4 e 6, segundo trimestre. Ele mostra aqui, ó, segundo trimestre. Caso contrário, eu pergunto se o mês é maior que 6, ou seja, 7, e menor que 10, 9. Então, se tiver entre 7 e 9, terceiro trimestre. E caso contrário, se for menor, ou melhor, né, se for maior que 9, é 10, e menor que 13, 12, quarto trimestre. Tá? Então, olha, uma sequência encadeada, né, uma cascata de ifs aqui. E se ele não for, né, se não atender essa última condição, sinal que o mês não está no intervalo de 1 a 12, ou seja, não é nenhum número entre 1 e 12. Então, ele não faz nada, ele cai aqui, olha, e não faz absolutamente nada, termina o programa. E aqui desse lado esquerdo nós temos o programa que representa justamente essa lógica. Então aqui, olha, eu estou declarando uma variável m, né, que vai representar um mês, uma variável inteira. Aqui eu solicito um mês, né, primeiramente eu mando a mensagem mês e espero, né, o usuário digitar o mês aqui, ó, nessa variável m, lembrando, ó, percentual d, porque a variável é inteira. Tá? Em seguida, eu faço uma cadeia, né? Uma sequência de ifs. Bom, o primeiro if é para representar essa expressão aqui. Né? Eu quero ver se o mês está entre o 1 e o 3. Aí eu pergunto dessa forma. Se o m for maior que 0 e o m menor que 4, eu tenho que escrever dessa forma. Tá? Eu tenho que repetir a pergunta. Diferente do modelo aqui matemático que eu uso, aqui na linguagem C eu preciso perguntar se o m é maior que 0 e o m menor que 4, ou seja, se ele está entre 1 e 3. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa expressão que está, né, entre as chaves, né, que vem logo a seguir, que é o printf primeiro trimestre. Então ele imprime aqui primeiro trimestre. Aí tem um else aqui, ó, caso contrário. Caso contrário, aí eu caio nesta condição, na segunda pergunta. Aí eu faço lá, ó, if m maior que 3 e m menor que 7. Ou seja, eu quero ver se o m está entre 4 e 6. Se isso for verdade, ele vai escrever segundo trimestre. Caso contrário, ele faz a outra pergunta. E assim por diante. Então, ele está representando aqui justamente a lógica aqui do fluxograma. Vamos ver então esse programa funcionando lá no DEP-C++. Eu vou copiá-lo aqui do slide, mais uma vez,
Vou chamar aqui o nosso deve ser mais, Ctrl N, Ctrl V. E está aqui. Vou salvá-lo aqui com o nome mês. Inclusive eu já tinha ele aqui. Source File, salvar. Prontinho. Vamos ver o funcionamento. Tá lá. Esquecemos de colocar aquele set locale, né, para configurar a acentuação, mas tudo bem, para teste está valendo. Então, se eu digitar 5, ele coloca lá segundo trimestre, né, o mês 5, né, corresponde ao segundo trimestre. Aqui, deixa eu rodar mais uma vez, vamos colocar 13. 13 é um mês que não existe, então ele vai colocar nada, tá certinho. E vamos ver o 12 aqui só para finalizar, para ver se está tudo ok. Mês 12. Mês 12, quarto trimestre. Perfeito. Tá, então, um programa bastante simples, utilizando aqui um encadeamento ou aninhamento de estruturas de decisão if. Tá, vamos voltar ao nosso slide. E agora vamos ao nosso exercício assistido. Um pouquinho mais complexo do que os anteriores, tá? Então vamos lá. Escreva um programa que mostre na tela um menu onde o usuário poderá escolher uma forma geométrica para calcular a sua área, sendo elas triângulo, quadrado ou trapézio. E esse menu deve possuir uma quarta opção para finalizar o programa e deverá ter o seguinte aspecto. Aqui nós temos então como deve ficar esse menu. Então o usuário vai ter essas informações e aqui embaixo, olha, escolha a sua opção. E ele vai escolher, se ele quiser calcular a área do triângulo, ele vai digitar o 1, quadrado vai digitar 2, trapézio 3 e para finalizar o programa ele vai digitar 4. Então vamos construir esse programa, mas antes, olha as fórmulas, né? Para calcular a área do triângulo eu preciso ter uma base, ter uma altura, multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Então eu preciso ter duas variáveis aí de entrada, tá? E uma variável área de saída. Calcular o quadrado é só pegar a base e elevar ao quadrado. Então eu posso usar a mesma variável, né, aqui do triângulo, né, eu posso utilizá-la também para o quadrado. Tá? E para o trapézio eu preciso ter uma base a mais, né? O trapézio é a base menor mais a base maior multiplicado pela altura dividido por 2. Então aqui eu vou ter que ter uma outra base. Eu posso utilizar a mesma variável aqui que eu usei para o triângulo e para o quadrado, mas eu tenho que ter uma outra. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente constrói esse código. Bom, primeiramente, né, o nosso comentário, para que o programa não fique Deus me livre, então, para indicar que o programa é o programa formas, né? Formas.c. Depois eu vou incluir as bibliotecas, eu terei, né, que incluir a biblioteca stdio.h para usar as funções printf e scanf, a biblioteca math.h, né, que a gente vai precisar utilizar o quadrado, né, para calcular a área do quadrado. Eu vou precisar incluir a locale.h para, né, gerenciar, ou melhor, para ajustar a questão das acentuações. A biblioteca stdlib, né, Standard Library, que é para utilizar aquele comando system, né, para fazer a perfumaria, mudar a cor, limpar a tela, dar pausa. E aí a gente começa o programa, tá? Int man, né, estrutura principal. Aí eu vou declarar primeiramente, né, aliás, antes da declaração, eu vou configurar para o padrão português, utilizando a função setLocale. Perfeito. Vou ter que declarar uma variável para a opção. Então, quando o usuário digitar, né, a opção, se é 1, 2, 3 ou 4, eu preciso ter uma variável para receber, né, esse dado. E essa variável será a opção. Bem sugestivo, né? Depois, as variáveis que serão necessárias para os cálculos. Altura, base, base 2 e área. Tá? São as variáveis que eu vou precisar para o programa. Aí eu crio aqui um ponto de retorno, né, um rótulo menu. Aí eu começo primeiramente limpando a tela, dando um system cls. Depois eu vou mudar a cor, né, vou colocar a cor de fundo, primeiro é o 1, que é o azul. Então azul com letra branca.
Aí eu vou escrever formas geométricas, então é o título do menu, tá? Depois o próximo texto, triângulo, né? Colocando entre colchetes o 1, quadrado, mesma coisa, trapézio e a opção de fim. E depois, ó, escolha a sua opção. Aí o computador aqui vai ficar esperando, através da função scanf, que o usuário digite a opção. E agora, vamos dar uma deslocada. Agora nós precisamos verificar qual foi a opção digitada pelo usuário. Tá? Então eu coloco um if e pergunto, opção igual a 1? Ora, se a opção for igual a 1, eu vou ter que incluir as instruções para ele calcular a área do triângulo. Então, primeiramente, eu vou colocar um texto aqui, olha, printf triângulo, né, para saber que ele acessou a opção certa. Aí depois eu vou pedir a altura do triângulo, olha, escrevo altura e dou um scanf, né, para receber a altura. Mesma coisa para a base, um printf base e o scanf para receber a base. Aí eu faço o cálculo. Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Agora é só mostrar, né? Imprimir na tela, o print, a área. Vou imprimir a área com 2 decimais, então percentual.2f, para colocar o valor da área aqui dentro, né? Com 2 decimais. Aí eu dou 2 pulos de linha, né? Eu pulo 2 linhas, né? Para dar um destaque. Então, barra N, barra invertida N, barra invertida N. Em seguida, eu dou um System Pause, que é justamente para o programa dar pausa, né, antes de retornar, para dar tempo, né, do usuário verificar, né, enxergar o que foi impresso. Em seguida, eu dou um Go to Menu, ou seja, eu peço para ele voltar para o menu. Aí ele volta para o menu, apaga a tela, monta o menu novamente, né, e espera a outra opção do usuário. Tá ok? Então, aqui nós fizemos a opção 1. Então, vamos só fechar o if. Aí eu vou fazer a próxima pergunta, se a opção é 2. Então, se o usuário não digitou 1, ele pergunta se foi 2. Se for 2, né, significa que ele quer calcular a área do quadrado. Então, a gente vai primeiramente imprimir, né, na tela para indicar que ele escolheu a opção certa. Aí ele vai solicitar a base. Eu poderia colocar lado aqui também, né? Tanto faz. Só que eu vou usar a mesma variável que eu utilizei aqui para o triângulo. Como são momentos diferentes, não tem problema nenhum. Então, eu vou utilizar a variável base para receber a base. E o cálculo do quadrado é simples, é base vezes base. Só que aqui eu vou usar a função matemática pau. Então, essa função, lembrando, né, vai pegar a base e vai elevar ao expoente 2. Então, base ao quadrado. Então, calculou a área. Mesma coisa, mostro a área, da mesma forma, um Ctrl+C, Ctrl+V dessa expressão aqui de cima. Tá? Me mostra a área com 2 decimais, faz uma pausa e volta lá para o menu, Go to Menu. E acabou, né? Fechamos aqui a opção 2. Agora vamos ver a opção 3. Vamos dar uma deslocada aqui. Caso contrário, ele vai perguntar, a opção é igual a 3? Se for igual a 3, é o trapézio. Tá? O trapézio ele tem algumas coisas a mais para pedir. Então, ele vai imprimir primeiramente, né, o texto do trapézio, vai solicitar a altura do trapézio, vai solicitar a base maior. Agora eu tenho 2 bases, a maior e a menor. A base maior, olha, eu vou usar a variável base. E para a base menor, eu vou utilizar aquela base 2, né, que nós declaramos lá em cima. Tá? Então, com esses dados, eu já posso calcular. Então, a área do trapézio é a base maior mais a base menor, base mais base 2, multiplicado pela altura, dividido por 2. Aí é só imprimir da mesma forma, dar uma pausa e voltar lá para o menu. E finalizamos aqui a estrutura da opção 3. Muito bem. Opção 4. Mesma coisa, eu testo. Se a opção for igual a 4, então se ela não for 1, nem 2, nem 3, né, ela vai cair aqui. Vou perguntar se é igual a 4. Se é igual a 4 é para finalizar o código, né? Então vamos dar a mensagem, ó, programa finalizado. Vamos pular aqui 2 linhas, né? Barra N.
uma pausa, né, para dar tempo do usuário enxergar, né, esse texto. E aqui, olha, uma novidade. Eu estou usando o exit zero, né, entre parênteses. Essa função abandona o programa, ou seja, finaliza o programa. Então, se eu precisar finalizar uma aplicação, né, em qualquer ponto lá do meu código, eu posso utilizar essa função, tá ok? E aqui eu fecho, né, as chaves, mas aqui eu preciso ainda, ó, se a opção não for 1, não for 2, não for 3, não for 4, aí pode ser qualquer coisa, é uma opção inválida. Aí nesse caso eu uso um else aqui no final. Então se não for 4, caso contrário, é qualquer coisa diferente de 1, 2, 3 ou 4. Então o que eu devo fazer? Dar uma mensagem para o usuário que a opção é inválida. Então escrevo opção inválida, dou uma pausa e volto para o menu para ele, né, digitar a opção correta. Aí é só finalizar a estrutura, tá? Essa estrutura if, né, final. E finalizar a estrutura main. Prontinho, nosso exercício resolvido. Muito bem, vamos ver o funcionamento desse nosso código. E vou jogar aqui no deve ser mais. Vamos ver, Ctrl N, Ctrl V, está o código completo aqui. Muito bem, vamos compilar, primeiramente gravar, deixa eu dar um nome de formas, source file, salvar. E aqui está o nosso programa. Então, o menu, né, formas geométricas, né, o menu para o usuário escolher, né, a opção, e aqui embaixo ele vai informar. Então, vamos lá, triângulo, primeiro 1. Então, ele escreveu lá triângulo, solicitou altura, colocar altura 2, base 3. E ele calculou, então, a área, né, altura 2, base 3, a área é 3. Tá? Pressione qualquer tecla para continuar. Ele volta para o menu. Vamos ver o quadrado. 2. Base do quadrado, 5. Área, 25. Base ao quadrado. Pressione qualquer tecla. Vamos ver a opção 3. Trapézio, altura 3. Base maior 4. Base menor 2. Área 9. Perfeito. Se eu digitar, por exemplo, 15, ora, 15 não é nenhuma opção, então ele deve dar opção inválida. Tá aqui. Digitar 0, opção inválida. Se eu digitar 4, o programa é finalizado. O programa é finalizado, pressione qualquer tecla, finalizou o nosso código. Voltemos aqui para o nosso slide. E aqui nós temos a tarefa prolar, lição de casa. É importante que vocês façam essa tarefa para contextualizar todo esse conceito das estruturas de decisão. Então, dando uma lida aqui, escreva um programa que receba como dado de entrada o dia, o mês e o ano de uma data qualquer e verifique se a data é válida ou não, exibindo na tela as mensagens data válida ou data inválida, de acordo com a verificação. Siga o fluxograma abaixo. Aqui nós temos um fluxograma só como orientação, né, para que vocês possam ter uma ideia de como o algoritmo deve ser montado. Primeiramente, olha, o código tem que pedir o dia e o mês e o ano, né, em 3 variáveis separadas, né, para facilitar. E aqui, olha, a complexidade desse algoritmo é a questão do mês 2. Então, quando o mês 2 for de um ano bissexto, ele pode ter 29 dias. Quando não é bissexto, né, quando o ano não é bissexto, ele tem 28 dias. Então, esse algoritmo, primeiramente, ele testa o mês de fevereiro. Se o mês for igual a 2, olha, ele vai verificar se o ano é bissexto. De uma forma bem sucinta aqui, tá? Como que a gente acha um ano bissexto? Olha, o ano bissexto são aqueles anos múltiplos de 4. Então, eu faço aqui, vejo se o resto da divisão do ano por 4 é igual a 0. Então, usando aquele operador de resto da divisão, né, do módulo.
Então, se o resto da divisão do ano por 4 for igual a zero, então o ano é bissexto. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu pergunto se o dia é maior que zero e menor que 30, ou seja, se ele está entre 1 e 29. Se o dia estiver entre 1 e 29, a data é válida. Então, ele vai escrever aqui válido. Tá? Simplesmente isso. Ok? Caso contrário, a data é inválida. Por quê? Porque o dia pode ser menor, pode ser zero ou menor que zero, ou então maior ou igual a 30. Então, a data, aí, no caso, é inválida. Tá? Então, esse é o único detalhe, né, que vocês devem tomar cuidado. Os outros meses, tranquilo. Olha, aqui, se o mês não for 2, eu pergunto se é 4, 6, 9 ou 11. O mês 4, abril, junho, setembro ou novembro, que são os meses de 30 dias. Então, se o mês for um mês de 30 dias, é só perguntar se o dia é maior que 0 e menor que 31, é válido. Ou seja, se estiver entre 1 e 30, né? Se o dia estiver entre 1 e 30, a data é válida. Caso contrário, a data é inválida. E se o mês não for 4, 6, 9 e 11, só pode ser os meses de 31 dias. Então, se o mês for de 31 dias, eu pergunto se o dia está entre 1 e 31, ou seja, maior que 0 e menor que 32. Tá? Então, deem uma verificada nesse fluxograma, tentem resolver esse problema e na próxima unidade a gente faz a correção. A gente mostra aí como construir esse algoritmo. Mas é muito importante que vocês tentem fazer. Tá? É uma forma de fixar todo esse conceito da estrutura de decisão if. Tá ok? Então, por hora, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.